Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. Hoje no programa o assunto é educação. Os desafios da educação pós-período crítico de pandemia aqui no município. O que tem sido feito pela gestão para recuperar as lacunas de aprendizagem e também a volta à rotina nas escolas? Esses e outros pontos importantes a gente debate hoje com a presença do integrante da Comissão de Educação do Legislativo, o vereador Gilson Padeiro, do PSDB, também a secretária municipal de Educação de Porto Alegre, Sônia Rosa, e ainda o vice-presidente da Comissão de Educação do Legislativo, o vereador Jonas Reis, do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado, convidados, pela presença aqui na TV Câmara para falar sobre esse tema tão importante que é a educação. Secretária, já são 2 meses aqui na gestão da Prefeitura de Porto Alegre como secretária. Quais têm sido assim, os principais desafios da senhora para gerir a educação do município pós um período tão conturbado, pandemia aí? Te cumprimentar, Felipe, cumprimentar os vereadores que estão aqui presentes e também a todos que nos assistem, né? É importante esse registro dos desafios, talvez o maior desafio que nós tenhamos, não só neste governo, mas tantos outros que virão, é a questão da qualidade da educação após o período pós-pandêmico, né? Pensar nas aprendizagens, nas lacunas de aprendizagens que ficaram desse período de 2 anos, o que se trabalha, o que ficou fora do currículo, por exemplo, né? E o tempo que nós precisaremos, então, para trabalhar com os nossos alunos no período escolar e também fora dele, né? Então é importante, esse é o maior desafio, que é toda a questão cognitiva, socioemocional e tantas outras habilidades e competências que nós teremos aí que recuperar, né, e dando conta aí de todas as competências do ano em que o aluno está, né? Então talvez esse seja o maior desafio. Outro grande desafio é sim o acesso à educação infantil, em especial às crianças de 0 a 3 anos, né? Nós sabemos que a política nacional hoje torna obrigatório o ensino dos 4 a 5 anos na educação infantil. Isso Porto Alegre já vem resolvendo muito bem, mas é um grande desafio para Porto Alegre e também região metropolitana ao acesso de 0 a 3 anos. Outro ponto importante daí é mais estrutural, mas também é muito importante nós pensarmos na ambiência escolar, na infraestrutura das escolas, e a gente vem então se dedicando, né, em blocos diferentes dentro da Secretaria de Educação para dar conta dessas mazelas, de todo esse desafio, né, que nós temos aí pela frente. Pois é, vereador Jonas Reis, a Comissão de Educação, né, que é essa função de fiscalizar também a educação aqui no município, como é que tem acompanhado, né, essa gestão da educação agora com a nova secretária aí, principais pontos que devem ser considerados na visão do senhor? Felipe, agradeço o convite aqui, envio um abraço a toda a equipe da TV Câmara. A gente tem essa necessidade de conversar com a população e esse veículo é importantíssimo para falar sobre o que o parlamento precisa fazer, e a gente entende que o processo de educação ele é fundamental para uma cidade. Nós temos aí 1.500.000 habitantes, cerca disso. Nós temos uma estrutura de rede municipal de 98 escolas, entre educação infantil, escolas de ensino fundamental, nós temos ensino médio também, mas nós temos déficits históricos, pessoas fora da escola. Nós temos mais de 5.000 crianças de 4 e 5 anos, mesmo tendo um plano nacional, um plano municipal de educação com metas, estratégias. Até agora isso não foi cumprido, então são pessoas que têm o seu direito negado. Então nós, parlamentares, temos esse dever de fiscalizar o Poder Executivo, de cobrar, inclusive, com os órgãos de fiscalização externa, Ministério Público de Contas, que é o caso de uma ida nossa já até lá para questionar 176 milhões de reais que o prefeito Melo, no ano passado, devolveu para o Caixa Único. Mesmo sabendo que na lei orgânica de Porto Alegre, o mínimo que se deve investir em educação é 30%. Quer dizer, esse município está mais avançado do que outros, porque o mínimo constitucional é 25% das receitas, só que Porto Alegre tem esse dever de investir 30%. E no ano passado investiu apenas 21%. Quer dizer, muito dinheiro da educação não entrou para criar vagas para essas crianças, não entrou para garantir mais professores. Nós temos hoje mais de 1.200 cargos vagos de professores.
Então, para nós criarmos um programa, por exemplo, de aprendizagem real e de redução desses danos da pandemia, nós temos recursos disponíveis, a gente observa isso como parlamentares, falta um planejamento do governo municipal mostrando como vai fazer isso em 2022, 2023 e 2024, que é o último ano do Plano Municipal de Educação. Inclusive, governos anteriores não cumpriram algumas metas que eram fazer escolas próprias. Então, há uma necessidade muito grande, desde 2015, de construção de novos espaços, e a gente sabe que tem recurso, né? Nós temos aí cerca de 1 milhão e meio de reais, dá para fazer uma escola. Então, nós, ano passado, tínhamos disponíveis quase 180 milhões. Então, na verdade, a gente aqui, como Câmara de Vereadores, faz indicativos, já fiz vários ao governo, e a gente espera que a educação possa avançar. Nenhum governo resolve tudo, mas ele pode sinalizar uma mudança de tom. Até agora a gente não viu essa sinalização, mas enfim, vamos debatendo e a gente acredita que é possível. Dinheiro Porto Alegre tem. Seguindo então, vereador Gilson Padeiro, o senhor também integrando a SESI aí, também tem conseguido acompanhar as escolas, principalmente aí destacando problemas estruturais lá na Zona Sul, Extremo Sul realmente também, de obras que também estão paradas. Como é que o senhor tem acompanhado isso, vereador? Eu queria agradecer o convite, Felipe, por participar aqui da TV Câmara. Também quero saudar a todos os integrantes aí da TV Câmara e a todos que estão nos assistindo também. Eu fico muito contente de estar aqui presente hoje, né, debatendo com a secretária Sônia, com o colega de comissão aí, vice-presidente Jonas Reis, tá? E eu tenho uma bandeira muito forte, né? Eu trabalho muito forte em cima de educação e também do esporte. E hoje a pauta é a educação. Nós temos várias dificuldades e eu sei que em 2 meses a secretária não tem como chegar e resolver todos os problemas que estão acumulados. Mas eu sei que com a tua chegada muitas coisas vão melhorar na parte da educação. Nós fizemos parte dessa comissão da SESI, até a gente visitou algumas escolas, né, vereador Jonas? Onde uma bandeira que eu puxo muito é a parte do serviço, que eu tenho um domínio, um conhecimento maior, e aonde nessas visitas a gente pôde constatar algumas dificuldades de estrutura, e até usando aqui, tem uma escola na Restinga, lá a escola especial, a Tristão, aonde a gente conseguiu resolver um problema sério lá que tinha de uma câmara fria, estava sem condições de uso, e também o problema do buffet, que estavam servindo de repente comida direto da panela, comida fria, né? E a estrutura está sendo resolvida no local. Então eu agradeço o convite e estamos à disposição. Secretário, a gente ouvindo aí os vereadores também, que tem essa função de poder realmente também ir até as escolas e, na medida do possível, conhecer de perto também os problemas, como a prefeitura aí também consegue fazer quando também pode, secretária. Entendendo um pouquinho, trazendo o que o vereador Jonas traz aí, né? Destacando então com relação a vagas na educação infantil. Aí a gente está com um problema, né, de um déficit muito gigantesco aí, né? Quase 5 mil crianças sem acesso às iniciativas, compra de vagas daqui a pouco, abrir mais vagas, qual é a ideia? Primeiro dizer que a educação ela é uma mobilização social, né? Eu agradeço a contribuição dos vereadores, da sociedade civil organizada. Nós estamos num debate muito bacana com o Fórum das Entidades, né? E isso faz com que a Secretaria se aproxime dessas instituições que estão diretamente ligadas aos nossos alunos, né? Mas também é bom registrar o tamanho dessa rede. O vereador Jonas trouxe muito bem o número de escolas, né? O número da nossa população, mas é importante, né, dizer que a rede conta aí com 62.100
2.866 estudantes no seu todo, né? Na educação infantil nós temos 26.639 alunos e deles 19.869 com as parceirizadas, o que mostra o quanto Porto Alegre já evoluiu, né? Alguns estados hoje se inscrevem nessa perspectiva, mas Porto Alegre há muito tempo já vem nessa direção, né? E nós temos que consolidar essa política. Hoje nós temos, sim, é verdade, 5.800 alunos de 0 a 3 anos fora da escola. Desses, conforme o Plano Nacional, nós temos que nos ajustar para atendê-los, né? Muito importante. E algumas iniciativas, elas vêm sendo feitas, sim, porque esse é um governo que não cruza os braços, né? Primeiro a gente tem que enxergar e reconhecer o problema, não tem que mascarar. Ele está aí, ele está posto, né? Como é que a gente resolve? Bom, primeiro, conhecer qual que é a nossa estrutura, a capacidade da nossa estrutura. Nós tivemos um grande avanço com o Fórum das Entidades, não só da ampliação das vagas, mas também do aumento da carga horária das 17 para as 19 horas. Isso é muito importante, né? Nós já temos 69 escolas que entenderam a importância disso, estão aí renovando seus contratos, aditivando, né? E só para a gente ter uma ideia, até 72 alunos de R$ 829,48 que nós pagávamos, nós passamos então para R$ 1.104, né? E as escolas acima de 73 alunos, então, de R$ 691,23, nós passamos para R$ 920. Isso dá um fôlego para as escolas, não só trabalhar com as nossas escolas, mas também qualificar os espaços, a formação dos seus professores. Por falar em formação de professores, Porto Alegre não basta só pagar por essas vagas, mas também precisa ser parceiro dessas instituições na construção de uma sociedade melhor. Isso passa pela formação dos professores, né? Então, isso também aquece um pouco o mercado, inclusive para uma outra iniciativa que nós estamos realizando, que é o edital para as escolas com fins lucrativos, né? Mas que também possam se inscrever nessa perspectiva de oferecer vagas e que a gente possa aí também comprar vagas dessas escolas, né? E um outro ponto bastante importante é sim o que o vereador Jonas traz, é bastante pertinente o que ele traz, que é a construção de novas escolas onde o número de crianças que precisam é bastante incidente, né? Nós já temos esse mapeamento, nós temos então aí todo um estudo que nós estamos realizando para que a gente possa, sim, com uma modelagem bem moderna, que hoje tem de construção de grandes instituições, né? E o nosso prefeito sempre diz que a educação tem pressa, então é nesse sentido, nessa perspectiva que a gente vem trabalhando a construção de escolas de uma modelagem mais rápida, que a gente possa aí atender com mais agilidade esses alunos, entendendo que essa não é uma política que fica nesse governo, antes pelo contrário, ela precisa aí ser uma política de Estado e que outros governos possam surfar, né, digamos assim, nessa mesma onda e oferecer uma educação pública, de educação infantil de qualidade, como muitos outros modelos no nosso país já vem realizando, né? Vereadora Jonas, o senhor falou em planejamento também, né? A questão de planejamento tanto para obras também, mas também planejamento a longo prazo para como que vai ser feita essa recuperação aí também, das aulas para os estudantes poderem recuperar a aprendizagem. O senhor tem visto isso? Falta também um planejamento um pouco maior da SMED para isso? Na verdade, a gente observa a nível de Brasil uma coisa que existe em várias escolas, as privadas não tanto, mas as públicas, uma defasagem em tecnologia. Então a gente sofreu isso muito na pandemia, escolas sem computadores, sem tecnologia, sem internet adequada, isso tudo foi um agravante. E hoje a gente ainda permanece nisso. Quer dizer, a gente não consegue entrar de verdade no século XXI quando a gente acha que educação é gasto. E hoje a gente verifica, por exemplo, que a educação ela deveria ser a prioridade das prioridades, porque todo mundo fica ali pelo menos uns 9, 12 anos. O ensino fundamental e o ensino médio é dos 4 aos 17. Só que não tem como a gente acreditar que vai fazer uma educação com melhor qualidade quando a gente tem, por exemplo, 300 cargos de monitor na Prefeitura de Porto Alegre hoje vagos e 1.252 de professores. Se a gente sabe que na pandemia teve um problema de aprendizagem, que os alunos foram um pouco nas escolas, não tinham computador em casa, não tinha celular, não conseguiram aproveitar, a gente deveria ter mais professores agora, ampliar um pouco a carga horária, seja para 5 ou 6 horas. Se não consegue fazer de todas as turmas, num coletivo de turmas, ou fazer um conveniamento,
O dinheiro tem, a gente precisa aplicar esse dinheiro, porque esse aluno vai passar o ano de 2022 e ele vai continuar defasado, vai chegar 2023, aí nós vamos ver, o IDEB vai mal, aqui tem muito vereador, sabe, que da extrema direita que fica falando mal, os professores não ensinam, mas na verdade nós temos poucos professores, é isso que eu estou mostrando, nós precisamos ter mais, nós precisamos ter escolas de tempo integral, acho que foi anunciado pelo governo em fevereiro, 4 escolas de tempo integral, mas elas ainda estão com uma série de problemas, o aporte recursal, o dinheiro mesmo para elas efetivarem ainda não chegou. Então a gente precisa desburocratizar isso tudo e precisa garantir que os alunos tenham acesso real à aprendizagem. Uma coisa é democratizar o acesso à escola, é ter matrícula. Outra coisa é essa matrícula se transformar efetivamente na formação do cidadão. Aí tu vai para o direito à aprendizagem, que é um debate que nós temos que fazer. Eu acho que há 15 anos atrás, não tenho certeza, há 15 anos atrás a gente conseguiu botar a maior parte, 98%, 99% das crianças em idade para estar no ensino fundamental estavam matriculadas no ensino fundamental. Porém, de lá para cá a gente ainda não conseguiu avançar e como garantir que todos aprendam matemática, português, física, química, biologia. Aqui na semana passada, por exemplo, a Câmara estava debatendo linguagem neutra. Mesmo faltando professores nas escolas. Faltam ainda muitos professores nas escolas, faltam profissionais, ou seja, a gente inverte os debates. Quando a pessoa não entende de educação e quer meter a sua cabeça na educação, ela tem que se apropriar disso. No mínimo, eu queria até fazer uma indicação aos colegas. Tem um assessor da educação, um professor, uma professora, para inclusive abrir um diálogo com a SMED, para entender do que está se falando. Aqui eu fico muito feliz de estar debatendo com a professora Sônia, porque ela está à frente da Secretaria de Educação. Isso é bom, isso é um avanço importante. Mas a gente precisa, de fato, realmente que o dinheiro se materialize em RH e se materialize lá na ponta no direito à educação. E aí não tem como não ter. Tem que ter professor e tem que ter aluno em contato na sala de aula a maior parte do tempo possível. Pois é, vereador Gilson Padeiro, como também a gente poder trabalhar para que várias questões ao mesmo tempo que são importantes aconteçam ao mesmo tempo. A gente viu, tem obras, tem a falta de professores aí, como priorizar nesse trabalho que a prefeitura também deve fazer nessas escolas que são as que mais precisam realmente, em zonas mais afastadas da cidade. Crianças que estão sem acesso à escola. Felipe, eu vejo nessa parte aí que a gente está falando também em falta de RH, como o vereador Jonas comentou agora, mas a gente tem que, secretária, a gente tem que dar uma olhada melhor dentro do quadro que tem dentro das escolas. Eu andei também visitando algumas escolas e eu constatei algumas prioridades que estão sendo feitas na parte de professores em biblioteca, fazendo trabalho de biblioteca, que poderia ser um outro profissional. Professores como monitor de pátio, alguma coisa, cuidando das crianças ali. Poderiam estar dentro de sala de aula, dando aula. E aí, depois a gente vê que é falta de RH. Eu estou olhando aqui também, foram nomeados 125 monitores no dia 22 de abril. São de total de 135, falta ser chamado 10 ainda. Foram 155 novos profissionais convocados pela SMED também. Esse problema de RH, a gente vê que está sendo resolvido, mas a gente está falando aqui sobre Secretaria Municipal. Nós temos também vários problemas no estado e aí isso entra numa vala comum. Eu acho que hoje o município está trabalhando em cima disso e como a secretária falou, há 2 meses no cargo, ela está tentando melhorar esses problemas. Eu acho que o nosso governo municipal, aí pelo prefeito Melo, ele confiou numa secretária que tem conhecimento. E eu acredito que nos próximos meses isso aí vai ser sanado, essas dificuldades. Pois é, secretária, aí muitas dificuldades, E realmente volto a perguntar como priorizar aquilo que realmente é o mais importante, realmente, E visto aí essa necessidade de profissionais, como que a prefeitura está pleiteando aí concurso, chamamento por tempo temporário? Qual seria
num primeiro momento, é emergencial realmente a solução. Perfeito. Aluno aprende com o professor na sala de aula, né? Isso é fato. É importante também registrar que esses critérios de RH precisam ser muito revistos, né? Nós já estamos trabalhando nessa perspectiva. Só para exemplificar, né, não é o ideal ainda, nós sabemos que o concurso, né, ele é importante, nós já estamos trabalhando nele em diferentes etapas da educação, mas acho que é importante registrar isso que o vereador Padeiro traz, né, de 114 professores temporários nomeados, então 66, né, 176 professores aprovados em concursos, em que já foram nomeados 68 destes, 135 monitores, que 120 então já assumiram os seus postos, né, dando todo o aporte à educação, e agora, por fim, essa semana, então, 155 professores concursados estão sendo chamados. Fora todos os profissionais de limpeza, cozinheiras, auxiliar de cozinha, né? Nós estamos aí num trabalho bastante grande também para a portaria 24 horas nas escolas e também de porteiros. Nós entendemos que a segurança também faz parte de todo o contexto escolar, então a Secretaria ela não tem medido esforços nesse sentido. É verdade, é um trabalho um pouco mais minucioso e as problemáticas são tanto, e elencar essas prioridades é importante. Então, primeiro, a aprendizagem do aluno linkado com o profissional da educação em todas as áreas, e também o que ensinar, o que ficou de fora e como que a gente trabalha para resgatar tudo isso. Tu me perguntava anteriormente, né, como que a Secretaria se organiza para dar conta desse déficit de aprendizagem dos alunos, né? É possível também pensar principalmente no processo da alfabetização, né? Como que essa criança que saiu de um terceiro ano, que por óbvio, né, dada a legislação, se alfabetiza hoje, concretiza a sua alfabetização no terceiro, e se tivemos 2 anos de pandemia, por óbvio que essa criança já está no 5º, no 6º, e muitas delas sem alfabetizar. Então nós estamos aí trabalhando num programa importante, né, de alfabetização desses alunos que iniciam o seu processo na trajetória educacional já no primeiro ano. É importante entender que a alfabetização se dê no primeiro ano, a criança já está pronta para isso, né? E esses alunos que ficaram fora do contexto escolar, na modalidade híbrida ou até mesmo totalmente remota, né? Precisa de toda essa assessoria da alfabetização, independente do ano que ele esteja. A gente pode continuar falando sobre isso logo mais. Vereadora Jonas, por favor, pode complementar. Não, eu acho interessante, até queria começar pelo relato que o colega Gilson trouxe de professores nas bibliotecas. Eu queria lembrar que nós temos poucos cargos criados de bibliotecário na cidade, são 43 que a prefeitura tem, destes apenas 9 estão ocupados, nós temos 16 vagos, por exemplo, porque há muito tempo não se faz concurso para bibliotecário, então os professores hoje que estão nas bibliotecas, para manter a biblioteca aberta, tem que ter o professor lá, são 98 escolas, apenas 43 cargos de 30 horas, quer dizer, a gente teria que ter pelo menos 2 bibliotecários por escola para dar conta, por exemplo, das escolas que são abertas de noite, enfim. Então isso é um dado importante para a gente entender por que os professores estão em vários espaços nas escolas, muitas vezes porque os cargos não existem. Nós temos, por exemplo, professores que são diretores, vice-diretores, são supervisores, são pessoas que estão ali formando aquilo que a gente entende como equipe pedagógica. Ela é fundamental porque ela organiza o trabalho, as relações entre os professores, os alunos, a escola e a comunidade, e dá conta, inclusive, né, de vários problemas que são históricos e são inerentes às relações sociais que existem dentro da escola. Então a gente precisa entender que não se faz uma escola só com o professor na sala de aula, ele é fundamental, mas sem uma equipe não acontece. Eu, por exemplo, eu já fui professor da equipe de apoio pedagógico. Então a gente atuava conversando com os alunos. Às vezes o aluno pede para ir no banheiro e não vai no banheiro, ele fica caminhando pelo pátio. E se o professor não pode sair da sala de aula para ver o que o aluno está fazendo. E tu também não pode proibir a pessoa de ir ao banheiro. Então esse profissional nas escolas ele é fundamental para garantir que realmente os alunos não estão passeando ou brincando, se divertindo. De repente o aluno não gosta de matemática, não gosta de português, mas a gente tem que criar todo um universo, né, de relações. Então eu digo assim, uma escola precisa de muitos profissionais e hoje nós podemos nomear esses profissionais, porque nós temos cargos vagos. Agora, para concluir, eu acho fundamental que a gente entenda que a educação tem que ser a prioridade. Então eu retomo aquilo que eu falava inicialmente. Nós não podemos ter dinheiro em caixa na prefeitura, superávit. Nós temos que ter dinheiro espalhado nas escolas
para garantir que vai ter professor e garantir que o aluno vai estar aprendendo. Vereador Gilson, e também nesse contato também com os alunos e professores também, a demanda também que eles solicitam aí, o que o senhor tem ouvido também desses familiares aí sobre essa falta de profissionais também? Eu acho que, para complementar, como o vereador falou aí, até aproveitando o momento, secretária, pelo que eu entendi, então a gente tem que pegar e contratar um bibliotecário para cuidar, porque de repente não dá para deixar um professor numa biblioteca e com o recurso de repente de um professor pode contratar 2 ou 3 profissionais. E para monitores também fazer uma contratação e devolver esse professor para a sala de aula. Como aluno tem que estar em sala de aula, professor também tem que estar em sala de aula ensinando. É isso que eu enxergo, e a reclamação existe muito grande, Felipe, também nessa parte, porque a gente não está tratando só de sala de aula aqui também. A gente pode, nessa pauta, eu às vezes recebo reclamação de diretores de escola me avisando que não tem ônibus na pauta ali, porque começa lá da casa, vereador Jonas, para chegar até a sala de aula. E se de repente tu não tiver o acesso, também tu não consegue deixar o aluno em sala de aula. E também isso aí é outras pautas que a gente vai tratar futuramente. Mas o professor tem que estar em sala de aula. Certo, a gente segue falando sobre o assunto. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em instantes. E nós estamos de volta com o Porto Alegre em Debate, hoje tratando sobre os desafios da educação aqui no município. Participam do programa de hoje o integrante da Comissão de Educação do Legislativo, o vereador Gilson Padeiro, do PSDB, também a secretária municipal de Educação de Porto Alegre, a Sônia Rosa, e ainda o vice-presidente da Comissão de Educação, o vereador Jonas Reis, do PT. Secretária, falávamos no bloco passado sobre investimentos aí. Eu queria que a senhora pudesse destacar isso também aí, considerando também o que o próprio secretário da Fazenda mencionou aqui numa reunião da Comissão de Orçamento sobre a aprovação da PEC 3 de 2021 aí, que vai permitir a aplicação de 25% em educação do que não foi usado, né, em 2020 e 2021. É um dinheiro que tem que ser gasto com a educação, a perspectiva então aí é positiva. E esse dinheiro tem já para onde ele vai ser usado? Eu estou me emprestado aqui as palavras do Jonas, né? São investimentos, né? Acho que pensar em educação é investir. Sim, nós já temos todo o planejamento, né, organizado, e bem importante que o prefeito, ele preocupado com toda essa questão, ele formatou então um grupo intersetorial, né, com educação, fazenda e PGM, para que a gente realmente possa fazer o bom uso desse dinheiro, né? Acho que isso que é importante registrar, não é simplesmente gastar por gastar, mas investir numa educação de qualidade, né? Nós dividimos então o orçamento em 6 eixos, né, que nós estaremos aí tão logo já, algum deles já estão acontecendo, outros até o final do ano, pensando na tecnologia, na infraestrutura, na docência, né? Só para a gente ter uma ideia, nós vamos aí investir também no equipamento para os professores, porque uma coisa é o professor ter o equipamento lá na escola, mas também é bastante interessante que ele, fora do seu contexto, a gente sabe que o professor tem um terço de planejamento, né, das suas atividades, ele possa contar aí com um bom equipamento. Então, uma série de outras tecnologias de formação para o aluno, entendendo que essa recuperação das aprendizagens que eu falava lá no primeiro bloco, ela não se dá só no contexto da escola, mas também fora dele, né, e como que a gente hoje em tecnologia pode viabilizar para esse aluno essa recuperação, né, fazendo essa modelagem aí junto com o professor, mas também quando ele está em sua casa, em que muitas vezes o que ele pode contar lá é com o celular do pai e da mãe, que também trabalham, né? Então, ter acesso a essa questão de tecnologia é bastante importante, mas também a questão da infraestrutura, né, que a gente aqui debateu, a questão das próprias vagas da educação infantil, a estrutura das escolas de ensino fundamental, que também precisam de todo esse reparo, né? Então, nós temos uma série de ações importantes,
imbricada no planejamento e no orçamento, né, para que tudo case certinho e a gente consiga aí investir com sabedoria, né, com cautela e com precisão na educação municipal de Porto Alegre. Eu preciso lhe perguntar também, secretária, com relação à tecnologia que a senhora fala aí, né? Ok, né? Estão sendo comprados equipamentos, por exemplo, Chromebooks para as escolas também, né? E para utilizar esses equipamentos, vai ser previsto aí monitores para ensinar esses alunos? Também essa é uma outra parte importante também, né? Nós optamos pela formação de todos os profissionais, né? Acho que é importante que os profissionais tenham acesso à utilização desses equipamentos. Por óbvio que sempre tem aquele professor que é mais simpatizante, né, ao uso da tecnologia, e esse lá na ponta acaba sendo o mentor dos demais professores no engajamento de todos nesse processo. Mas a gente sabe que a educação hoje ela tem um viés bastante importante e a tecnologia tem aí uma aderência bastante grande, não só dos profissionais, mas também dos alunos. Não tem como deixar essa perspectiva de fora, né? Então, nós estamos investindo fortemente em formação dos professores para o uso da ferramenta operacional propriamente dito, mas muito mais que isso, os usos sociais da ferramenta, né? Principalmente para o nosso aluno, para esse adolescente, como que ele faz uso das redes, como que ele faz uso dos textos, como que ele faz uso das pesquisas, né? Que ele pode, então, acessar e poder aí contribuir com os seus conhecimentos, né? Certo, e a gente ouvindo a secretária, vereador Jonas, também faz a gente pensar num outro ponto importante, que é a educação especial também. A SESC tem acompanhado as escolas especiais aqui, tá faltando também equipamento, monitor nessas escolas, monitores que consigam dar conta de atender aquela demanda específica, vereador? Exatamente, nós temos graves problemas, a cidade... à medida que aumenta a sua população, aumentam as pessoas que precisam de atendimento especializado na educação. Então, assim, as 4 escolas de educação especial estão de parabéns porque elas têm um conhecimento histórico no desenvolvimento da educação especial. São escolas que produzem um trabalho social enorme, que a gente não pode nem mensurar. Não consegue mensurar. O aluno fica até 21 anos de idade lá e tem a garantia da sua cidadania, da aprendizagem, da interação social. Enfim, mas a gente sabe que faltam profissionais. Hoje, para completar as salas de integração e recurso das EMEFs, nós precisaríamos de 40 professores. Cerca de 40 professores precisam ser nomeados para esta função, né? São pessoas que têm especialização, que têm o conhecimento, porque tem crianças na fila, mais de 1.000 crianças na fila, aguardando algum tipo de diferencial pedagógico que esse profissional oferece dentro da escola. Então isso é um gargalo, a educação especial, isso está colocado no Plano Municipal de Educação, até nem culpo a secretária porque ela está aqui há 2 meses, mas eu culpo secretários anteriores, que inclusive fecharam turmas de jardim, quer dizer, ao invés de alargar o direito à educação, ele foi restrito em muitas instituições, e essa falta de RH ela é periódica. Vou te dar um exemplo. Hoje o governo Melo fez 2 contratos temporários para auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais, cozinheiro, mas ele tem cargos vagos. Auxiliar de serviços gerais tem 334 cargos vagos criados permanentes, de auxiliar de cozinha, por exemplo, 383, e de cozinheiro tem 108 cargos. Então não precisa fazer um contrato de uma empresa. Tem cargos, deveria ter feito concurso. Já faz mais de 1 ano que o Melo está aí, não fez concurso, opta pela precarização. E a gente já teve um problema, lembro, com a Multiclean. Quer dizer, a escola ela não é só professora, ela é um todo de funcionários. E aí a Multiclean ficou devendo há 3 anos atrás para esses funcionários 13º, férias. Até hoje eles não receberam. Acompanhei isso, mais de 1.000 pessoas, está tudo judicializado, o vereador Gilson. Está na Justiça do Trabalho, que está lá trancada. Enfim, então assim, a gente tem dinheiro na prefeitura e precisa pensar em cargos permanentes. Acho que a gente tem que rever isso, essa demanda de inclusão, inclusive repensar os quadros. Quer dizer, é esse o número mesmo de professores de CIR pelas escolas? Tem que ser maior? Como é que vai ser daqui 3, 4 anos? Acho que a gente tem que deixar um planejamento. Eu, como vereador, vice-presidente da SESC, me preocupo muito com isso. Hoje a gente está aqui debatendo, nós estamos nesses cargos públicos, mas no futuro nós não vamos estar. Quer dizer, o que a gente planejou para depois? Eu digo, o secretário anterior não planejou nada, desmontou, fechou turma, fechou o tempo integral. Felizmente agora está sendo reaberto, está tendo realocação, e isso é fundamental. Acho que a gente precisa avançar nisso, avançamos para concluir nos Chromebooks, mas a gente precisa qualificar a escola, precisa ter espaço para isso, precisa rever a rede elétrica, por exemplo.
Acho que a educação ela não pode parar no tempo, e por muito tempo a gente ficou parado. Acho que agora que a gente tem mais recursos, que o Fundeb aumentou, isso é importante, você que está nos ouvindo, aumentou os repasses da União para os municípios, quer dizer, a gente tem mais dinheiro, precisamos ter mais planos para investir esse dinheiro. Gilson Padeiro, vereador, por favor. Nós participamos até dessa comissão e a gente visitou 4 escolas especiais e, pelo que eu vejo, com uma qualidade, as escolas com os espaços com manutenção em ótimo estado. Tá? Pela conversa que a gente teve também, não vi tanta reclamação nisso, mas uma reclamação que eles fazem pontualmente é falta de local, porque nós temos muitas crianças especiais aí, né, vereador Jonas, que precisam ter um local. Então, eu acho que a gente tem que aumentar o número de escolas, secretário, para a gente poder dar um atendimento melhor a essas crianças e também dar uma liberdade maior para os pais, que os pais, eu olho numa mãe, ontem foi o Dia das Mães e eu parabenizo todas as mães. Essas mães são guerreiras, vereador, secretário, Felipe. Essa bagagem que ela carrega, o amor que ela tem por essas crianças, assim, é complicado, cara. Temos que dar qualidade melhor nesse tipo de ensino para deixar essas mães com um pouco mais de tempo, porque se a criança estiver na sala de aula, elas conseguem se organizar mais em casa, elas têm um tempo maior para elas. Então nós temos que, eu acho que agora nós não temos problema de recurso no município, a gente pode aumentar essas escolas e esse é o caminho. Secretário, então o que pode ser feito aí? Um olhar atento aí, atencioso para as escolas especiais aqui. Nós já estamos no processo de contratação de profissionais, né, para essas escolas, sempre lembrando que a médio prazo, então, o concurso, sempre é importante ressaltar, né, mas de pronto nós precisamos atender. Eu quero aproveitar aqui também para agradecer e parabenizar as nossas equipes diretivas das escolas especiais, mas também de todas as demais escolas, porque esses alunos com deficiência, eles não estão só nessas escolas, né, estão nas escolas regulares também, e o olhar atento da equipe diretiva, né, e dos profissionais que se envolvem com essa criança é bastante importante. Então também, novamente, né, a formação desse professor que trata com essa criança com diferentes deficiências, né, é muito importante. Isso a gente também está articulando uma formação que olhe para essa perspectiva da educação especial, da criança com deficiência. E também estamos articulados com a Secretaria da Saúde, prospectando aí uma central do autismo, né, em parceria intersetorial. Então, eu só tenho a agradecer todo o trabalho que já vem sendo realizado, e nós não vamos medir esforço nessa perspectiva para poder aí melhorar ainda mais o acesso dessa criança à educação pública, né, que ele realmente tem direito. Mas a gente falava um pouquinho sobre infraestrutura, né? É bem importante dizer que dentre uma das questões importantes estruturais, nós estamos trabalhando já com projetos, né, de rede elétrica. Acho que isso é bem importante, também projeto de construção civil, para que a gente possa deixar tudo alinhado esse ano e que o ano que vem seja o ano das reformas, das construções, né? Para isso, todas essas obras precisam de projetos. E nós já estamos realizando tudo isso, né? E isso é bem importante dizer que eu já recebi esse mapeamento assim que eu cheguei na prefeitura. O planejamento já havia feito todo esse diagnóstico. Acho que o diagnóstico é o primeiro passo quando a gente fala em infraestrutura, né? Então já estamos trabalhando firme aí nos projetos para que ano que vem a gente possa executá-los com todo esse investimento que realmente a gente tem e poder fazer a diferença na vida dessas crianças, né, e desses adolescentes. E nesse sentido, secretária, dessa parceria com outras secretarias também e a prospecção de daqui a pouco uma parceria com a própria mobilidade para poder se averiguar aí essa falta de transporte, por exemplo, para levar as crianças às escolas. Há uma parceria nesse sentido também? Claro que há.
Porto Alegre faz parte hoje das cidades educadoras, né? E pensar em cidade educadora é justamente isso, é para pensar para além da escola, fora da escola. Como que esse aluno, como que esse cidadão, né, além de ser aluno, se porta na cidade, né? Então, nós também estamos trabalhando aí num programa de escola e mobilização, a gente está chamando aí de trilhas da escola, né, de como que não só o acesso a partir da mobilidade urbana, mas esse aluno que vai a pé, esse aluno que vai de bicicleta, esse aluno que vai de carro com seu pai, né, como que ele chega até a escola, né? Então nós estamos aí já com uma comissão, estamos iniciando o trabalho, né, uma perspectiva intersetorial com diferentes secretarias para poder pensar o acesso desse aluno até a escola, e aí sim envolve mobilidade, envolve transporte escolar. Certo, um outro momento aí, vereador Jonas, o senhor vê aí, o senhor vislumbra aí que essas questões elas possam ser dirimidas o quanto antes aí, ou na sua visão, o que precisa ser priorizado agora com urgência? A gente pode também ver aí a busca ativa dos estudantes também para voltar à escola, outro problema também. Isso é muito interessante que tu coloca, Felipe. A gente tem lá o Plano Municipal de Educação, é uma lei de 2015, muitos vereadores não conhecem, deveriam conhecer. Lá na sua meta 1, estratégia 1.8, promover a busca ativa de crianças sob responsabilidade dos gestores públicos em parceria com órgãos públicos da assistência social, saúde e proteção à infância, preservando o direito de opção da família em relação às crianças até 3 anos. A busca ativa hoje em Porto Alegre ela está precária, nós precisamos ampliar ela, até porque no ano passado nós tivemos a redução de um direito, o meio passe estudantil. Esse domingo mesmo, porque vereador não tem hora, eu recebi a ligação de um pai que mora na Ponta Grossa, está tendo que pagar combo escolar para levar um dos filhos até a escola Evarista, que fica lá no Belém. E o outro filho conseguiu a vaga no Chapéu do Sol. Mas veja, 2 irmãos poderiam ir e voltar juntos da escola, um está tendo que estudar longe e o pai não tem dinheiro para pagar o transporte. E não tem mais o meio passe estudantil. E por R$20 a mais que ele tem de renda, ele não se enquadrou para receber o acesso. Então, acho que esse direito, os vereadores que ano passado votaram nisso, acho que deveriam até rever. Acho que não está dando certo. Muitas crianças estão deixando de ir nas escolas. Acho que a gente tem que retomar o meio passe estudantil, porque eu não sei o que está acontecendo, mas essas 2 escolas não conseguem 2 vagas para um aluno só. E isso aí tem a ver com a distribuição de matrículas. Então a gente tem que facilitar. A gente não pode facilitar para os mega empresários da empresa de transporte. Acho que a educação tem que ser prioridade e a gente precisa ver isso, a mobilidade dos estudantes e estudar perto de casa. Isso é fundamental. Sim, o pai e a mãe têm o direito de escolher, mas se ele não tem dinheiro para pagar transporte, ele vai escolher o mais perto e a gente tem que ter o mais perto. É o caso, por exemplo, da Zona Sul toda, que hoje tem um déficit enorme de vagas. E digo, tem uma escola que era para ter sido construída e foi abandonada, inclusive o prefeito Fortunati está sendo processado pelo Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público de Contas, que deixou as obras abandonadas. Tem uma na Ípica abandonada e tem uma ali próximo do Beco do Adelar, que fica no bairro Urubatã. O Matagal tomou conta, ali poderíamos ter 100 vagas, pelo menos, de educação infantil. Na Ípica também 100 ou mais de 100 até, dependendo de como se constrói o número de alunos, enfim, a demanda. Mas o que eu digo com isso? Que os gestores públicos, eles passam, veja só, e o problema passa para os outros. Então, acho que nós aqui, esse grupo que está agora na Câmara, está na Prefeitura, precisa resolver os problemas que os prefeitos anteriores não resolveram. Isso tem que ser sanado. Nós não podemos chegar em 2024, gente, aqui vejo a secretária está comprometida, o vereador Gilson, com criança fora da escola. Isso é indecente para nós, entende? Que nós, gestores públicos, estamos com o salário em dia. Para concluir. E aí, então, assim, o pai e a mãe têm que pegar dinheiro e pagar uma combi escolar porque alguns vereadores acharam que tinha que tirar o meio passe estudantil. Então, isso é feio, isso é ruim, acho que isso não é bom para a cidade e a gente precisa lutar realmente. Então, assim, ó, a mobilidade, ela foi um pouco desmontada, essa coisa do direito de ir e vir. Quem tem dinheiro agora tem que pagar a passagem inteira e antes o aluno, né, conseguia se mobilizar mais. Acho que isso aí foi um retrocesso, mas eu acho que a cidade vai conseguir rever isso aí. Vereador Gilson, por favor. Aproveitando, já que nós estamos nesse tema aí, a parte das escolas especiais voltando e fortalecendo o pedido para que isso esteja um investimento em cima de estrutura e também, secretário, pedido de
que venha a concluir essas escolas. Eu acho que tem muitas escolas na cidade que estão, como o vereador falou, o mato tomando conta. Na região do sul, na realidade não são duas, Jonas, são 3. Tem uma lá no bairro Lajeado, lá também, que precisa ser executada, lá que conclua a obra e aí consigam ter o local para colocar essas crianças. E aproveitando as escolas especiais, por quê? Se uma criança na sala de aula ela é especial, ela acaba reduzindo a quantidade, a capacidade máxima de 35 para 25 alunos. E aí é por isso que também falta espaço, falta vagas em muitas escolas. No extremo sul, nas escolas estaduais, existe um déficit muito grande, né? Tem muita criança fora da sala de aula e isso a gente recebe todo o dia pedido no nosso gabinete, os pais querendo matricular seus filhos e não conseguem, mas é por isso, é porque falta de estrutura. E eu sei que hoje existe recurso, a secretária tem solução para isso, nós já conversamos sobre isso e acho que no próximo ano a gente vai ter boas notícias, e eu espero. Os desafios para a educação aqui na capital dos gaúchos são vários. A gente pôde hoje tangenciar um pouco alguns, né, desses desafios aqui que pode ser feito. A gente nem falou também da educação de jovens e adultos, mas eu gostaria de encerrar o programa agora e pedir para que vocês pudessem fazer as considerações finais, secretária. Por favor, 2 minutinhos para encerrar e deixar sua mensagem final para a gente. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho das políticas que serão estabelecidas, né? E aqui nesse lugar também poder aprender com esses 2 vereadores. Acho que é sempre importante a gente olhar o copo pela metade, né? Daquilo que a gente traz e daquilo que se complementa com parceiros, né? Dizer que educação é mobilização social, educação não se faz sozinha. Agradecer a todos os gestores das escolas municipais de Porto Alegre pela parceria que nós já estamos estabelecendo, todos os profissionais da educação e agradecer aqui esse espaço, né, de poder trocar, de poder compartilhar e de se colocar à disposição para trabalhar veementemente pela qualidade dessa cidade, dessa capital, tão importante para nós todos gaúchos. Obrigado, secretária Sônia Rosa, secretária municipal de educação aqui de Porto Alegre. Vereador Jonas Reis, suas considerações, por favor. Obrigado, Felipe, Sônia e o Gilson, colegas aqui de debate, e a população de Porto Alegre sabe que pode contar conosco. Estamos na Câmara, eu sou um professor, tive o privilégio de fazer doutorado em educação, então essa área pela qual eu decidi ser profissional, ela muitas vezes é olhada com olhos estranhos pela sociedade. As pessoas acham que escola é gasto, um monte de lâmpada acesa, computadores, internet, professores. Na verdade, não existe um país desenvolvido sem investimento em educação. Nós temos que derrubar, esse ano é ano eleitoral, gente, nós temos que derrubar aquela emenda constitucional 95 que congelou investimentos em educação, assistência social, saúde. Isso tem que ser meta. Eu quero que apareça aí um candidato a presidente que se comprometa com isso. E vai ter repercussão para nós no município de Porto Alegre. Nós precisamos pegar essas obras que estão paradas de escola e botá-las a funcionar. Nós temos que entrar no que vem cheio de aluno, porque os alunos estão fora das escolas. Essa coisa da busca ativa precisa acontecer. Os pais não têm mais dinheiro porque não tem emprego, não conseguem pagar transporte e a criança está indo para a sinaleira. Nós voltamos a ver isso em Porto Alegre do século XXI. Crianças na sinaleira. Sinaleira não é para criança. O lugar de criança é dentro da escola, é aprendendo, é turno integral, é professores, é prática de esporte, é artes. Olha que coisa linda aquele projeto da Escola Vila Lobos que nós temos lá na Vila Mapa. Isso tem que ser replicado para várias instituições. Nós temos muito a fazer. Porto Alegre, ela precisa caminhar, sim, com certeza, se desenvolver economicamente, mas não tem desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social. Pessoas têm que estar tendo acesso aos direitos fundamentais. E a educação, ela é um direito fundamental colocado na nossa Constituição de 1988, que até hoje, essa Constituição não foi implementada a pleno. E a gente precisa lutar muito para isso. Então, eu aqui me despeço agradecendo a paciência de vocês, de ouvir a gente, né? Porque o debate é longo e a gente vai trazendo, tem sempre muitos elementos, mas eu acho que se Porto Alegre tiver mais cobrança, inclusive do povo, aos vereadores, ao governo municipal, muita coisa
pode mudar. A gente sabe que nem tudo, Felipe, vai ser resolvido agora, mas a gente tem que deixar um legado. Nós não podemos entregar uma cidade pior do que a gente pegou. Então nós temos que ter mais gente na escola, mais professores e com certeza tentar encerrar esses déficits e implementar o Plano Municipal de Educação. Um abraço e muito obrigado. Obrigado, vereador Jonas Reis, vice-presidente aí da SESC, a Comissão de Educação aqui do Legislativo. Vereador Gilson Padeiro, por favor, suas considerações. Obrigado, Felipe. Eu queria agradecer por participar desse programa hoje com a secretária Sônia, com o vereador Jonas Reis, duas pessoas que conhecem a educação do município, a educação do estado. Para mim, isso é um aprendizado muito grande, tá? Porque eu não venho na parte da educação, né? Eu tenho muito conhecimento da escola da vida e me sinto muito feliz por estar aqui. Queria agradecer a TV Câmara também, aos técnicos, a todos que estão nos acompanhando também na TV Câmara e dizer uma coisa assim: a gente está aqui nessa casa por passagem. Nós temos que deixar o nosso trabalho aqui dentro. Quero também deixar o meu gabinete à disposição 24 horas por dia, o que precisar sobre educação, sobre saúde, sobre tudo que compete a um vereador, né? Que a gente está aqui para atender a todos. E muito obrigado, Felipe. Estou muito contente de ter participado hoje desse programa. Obrigado, vereador Gilson Padeiro, e também integrante da Comissão de Educação do Legislativo. Muito obrigado, vereador e secretária, pela honra da presença aqui. A você, muito obrigado pela audiência. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você pode acompanhar por meio das redes sociais, YouTube, Facebook e também mais informações do Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A gente se vê na próxima edição.